Pai do Senhor Jesus, filha, ponha numa bem confortável aí. Obrigado. Ou restituição, é o tempo, é o dia perfeito. Tá? Eu aqui, tá aqui, já nesta geração, roda diz amém. Eu vou teria tantos outros. A regra diz amém. Quando da graça, na verdade, é a graça do Senhor. A palavra graça, a unção de Deus, o amor de Deus, a verdade, nome do Senhor, cerca de proteção, o que não porque mas porque então dos teus lábios não pode sair outra resposta. Graça é o amor do Pai, cerca de dia. A palavra graça também quer dizer nada sobre quebrar os para tirar as trevas, estabelecer o caminho de luz, para você poder acessar. Deixa eu te falar. A maioria de nós nem sabe em quê, mas eu preciso ser o portador dessa boa notícia. Você tem o direito à restituição. Se você crê, diga amém. Mas não adianta, meu irmão, você tomar posse dessa. Você tem direito à restituição. Você vai viver a restituição e ainda não entendeu a graça. A restituição não acontece na vida daquele que não entendeu a graça. Deixa eu falar novamente, andando, eu que o culto. E o que Deus tem para você hoje é muito importante. O que Deus tem para a sua vida hoje, meu irmão, é uma oportunidade para você que ainda está às margens da graça, mergulhar no mais profundo desta revelação. Talvez você esteja às margens da cerca, achando que não é você ficar ao redor da cerca, é a cerca estar ao teu redor. Não é você estar perto da cerca, é a cerca te envolver, fazendo assim um escudo, uma redoma de graça sobre a restituição. Só acontece na a restituição é um estado de alma permanente de restituição. Não entendeu? É receber de volta. Oi? O tema da palavra busca o reino derramar, fazer a cada um está nessa levou a uma escala de prioridades. Eu quero trazer sobre você níveis de restituição, áreas da tua vida que foram dadas, são fundamentais para que você viva a restituição. Deus não quer restituir 10%. Deus não quer restituir 30, 40, 50, 90,
99%. Ele já estabeleceu 100% de restituição na tua vida em nome de Jesus. É graça. É um proclamação. A partir, repete assim comigo, restituição, sonhos. Aquele filme, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Velozes e Furiosos, 18, 19, 20. Todos os dias, queridos, touros da hora. Então, uma... Quem quer? Digo, a restituição na minha vida pode começar em nome de Jesus. As pessoas estacionaram no... que estão parados, uma nuvem, escassez, quando deveriam estar nadando nas águas, a prosperidade do Senhor. Alguém aqui realmente, meu irmão, Deus quer começar por ele em tua vida a partir do... Parece-me encontro, né? Mas não deixa de ter. A oração de sonho, meu irmão, é o que o Pai pretende fazer primeiro em sua vida. Ele quer estabelecer uma plataforma para construir a tua vida a partir dos sonhos. Mas não é apenas dos teus sonhos. O inimigo conseguiu roubar os sonhos de muitos aqui. Fala assim, misericórdia. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim, irmão, acorda. Fala para ele assim, esse sono que você está dormindo não é o sono do descanso do Senhor. Escrito assim, preste atenção que essa palavra aqui ela tem que ser para você. Ela já está queimando dentro de mim, eu já estou fazendo exatamente o que a Bíblia me convida a fazer, então é por isso que eu quero tocar em você. Para que você saia daqui diferente hoje, para que você saia daqui restituído dos teus sonhos, diz aleluia. Venham, a palavra de Deus aqui, o Espírito diz à igreja, venham, chamando no coletivo, todo mundo, amém? Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Presta atenção, queridos. Presta atenção porque há um sono de encantamento que está fazendo você confundir o vermelho do sangue com o vermelho que é uma maquiagem que o inferno está colocando nos teus olhos. Versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. O que acontece quando uma pessoa está dormindo, no sono do encantamento? Ela não só deixa de sonhar, ela também começa a ter pesadelos. Só que ela começa a viver os pesadelos de uma forma tão intensa, que a sua alma começa a cauterizar na dor, no sofrimento, na escassez, no roubo,
na falta. E o que acontece com essa alma? Ela congela e ela passa a morrer todos os dias. É isso que o roubo dos sonhos de Deus na tua vida acontece. Deixa eu falar para você que ainda não entendeu. O inimigo tem conseguido roubar os sonhos de Deus em sua vida. Pastor, não são meus sonhos? Não, querido, os sonhos de Deus, o que Deus sonhou para você, está sendo roubado na tua vida. Fala misericórdia. Daí você fala assim, mas como isso é possível? Espera que eu vou te mostrar. O pecado, meu irmão, nos mantém longe de Deus. E o inimigo sabe disso. E a sua estratégia para nos destruir e nos prender na morte é exatamente nos fazer permanecer no pecado achando que está tudo bem. O vermelho que você está vendo não é o vermelho do sangue de Jesus, mas é uma marca de um sangue de morte, um sangue de pecado que não tem nada a ver com santidade. O rema do ano de 2023, restituição, queridos, traz uma revelação. Isso aqui não é o intelecto do homem tentando produzir uma palavra para te convencer. Deus não se estuda, Deus se recebe. De Deus nós não aprendemos, de Deus nós recebemos a revelação. Deus não nos ensina, Ele se revela a cada um de nós. E nós sabemos que Jesus representa a palavra rema, e a palavra rema é o que traz vida, é o que traz transformação, é a luz para o caminho no qual nós devemos andar. Isaías capítulo 1, versículo 19, está nos desafiando, está nos convidando a refletir na nossa vida. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. No versículo 18 fala que a nossa vida está vermelha como pecado, está rubra, escura, como a púrpura, mas vai se tornar alvo como a neve. A nossa alma, a nossa vida com Deus tem que ser pura, alva como a neve. Se você entende isso, diga amém. Se você aceitar o desafio e começar a refletir nas promessas do Senhor como palavra viva, e se você estiver disposto a obedecer, então você vai começar a comer o melhor fruto dessa terra. Pergunte para você mesmo. Presta atenção. Os sonhos de Deus estão sendo roubados na tua vida. Os sonhos de Deus estão sendo roubados na sua vida. Quem se assusta com isso, fala assim, misericórdia. Então pergunte para você mesmo. O que é o melhor dessa terra para você? Agora, responda de imediato. O que é o melhor dessa terra para você? Você consegue pensar isso? Aceite o convite. Reflita na palavra, reflita nessa rema. O que é o melhor dessa terra para você? Qual é o melhor fruto? O que você espera para saciar a tua fome agora, neste tempo, nessa geração? Você consegue refletir isso aí? Enquanto você reflete um pouquinho aqui no presente, deixa eu levar você um pouquinho para o futuro. Apocalipse 22, 12. Ativa aí o botão da reflexão da tua mente. Nessa promessa que se você quiser, se você se dispor, então você vai começar a comer o melhor fruto dessa terra. Isso chama-se restituição. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um conforme, de acordo com o que cada um fez. O que você tem feito, o que você tem vivido, o que você tem esperançado no Senhor. Versículo 13. Olha só quem está falando aqui. Não é o pastor, do apóstolo Wagner não, tá? Eu sou o alfa e o ômega,
O primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é esse aqui? Quem é esse? Jesus, fala assim, Jesus. Versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Pergunto novamente para você: qual é o melhor fruto dessa terra? O que te atrai como fruto? O que você deseja para saciar a tua fome nessa terra? Se você ainda está indeciso diante de uma pergunta tão poderosa, tão generosa, tão grande como essa, eu te aconselharia a viver o contrário do versículo 15. Qual é o melhor fruto dessa terra? Querido, com certeza, sem sombra de dúvidas, são as vestes limpas. As vestes lavadas no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Santificadas por Ele. Porque se você esperar em Jesus alguma recompensa além das vestes espirituais limpas, você vai permanecer enquadrado em nenhuma dessas linhas aqui, e isso pode te deixar de fora da Nova Jerusalém, da salvação e da eternidade em Cristo. Olha só, para você comer o melhor fruto dessa terra, que é a limpeza, a purificação das nossas vestes, você tem que aceitar a graça, você tem que decidir permanecer na graça, e você tem que entender e desejar para fazer acontecer a graça ser proclamada nessa geração. A recompensa que Jesus traz é exatamente isso, a oportunidade que você vai ter para limpar as suas vestes. Você precisa ter vestes de santidade, diga aleluia. Por que eu preciso dessas vestes de santidade? Porque, meu irmão, é o uniforme, é o padrão, é a senha, é a chave para abrir a porta da eternidade em Cristo Jesus. Nas bodas do Cordeiro, se você não estiver vestido apropriadamente, você vai ser expulso, você vai ser lançado fora. Quem entende isso, diga amém. E só para lembrar aqui, queridos, o versículo 15 do capítulo 22 de Apocalipse, quando fala assim, fora fica os cães, não está falando dos caninos, dos cachorros, dos animais. Lembrando que essa expressão cão reflete para uma pessoa mau caráter, uma pessoa de índole má, uma pessoa que não aceita a palavra de Deus. Por quê? Dentro dela tem algo que impede, dentro dela tem uma trava, dentro dela tem uma resistência, ou seja, ela não aceita a graça de Deus em sua vida, por causa das suas ambições egoístas. Então nós devemos atentar para que nossas vestes sejam sempre alvas como a neve, limpas sem nenhuma mancha, diga glória a Deus. Então entenda, queridos, que o melhor fruto dessa terra, para mim e para você, são as vestes limpas, as vestes de santidade, porque elas nos darão o direito de entrar e permanecer na Jerusalém celestial e festejar eternamente as bodas com o Cordeiro de Deus, diga aleluia. Então, meu irmão, se tem algo te deixando vermelho como a cor escarlate, se tem algo deixando você negro, rubro, escuro, oculto em trevas, você precisa lançar fora. E nessa lista do capítulo 15 aqui, trazendo para o nosso entendimento, entenda a seguinte colocação da palavra de Deus: se a tua ambição egoísta
que está te afastando da cerca de proteção, comece a se render à transformação proposta pelo Espírito Santo. Se você tem ainda algum pezinho, alguma crença, algum fiozinho de cabelo na feitiçaria, meu irmão, está na hora de você lançar fora esse fio de cabelo. A Bíblia fala que se um olho te impede de entrar na presença do Senhor, arranque o olho e jogue fora, mas não perca a presença de Deus. Se a tua vida está sendo marcada por imoralidades sexuais, hoje é o dia, meu irmão, de você se lavar no sangue do Cordeiro e ter as suas vestes limpas. Se você tem um instinto assassino, se você de vez em quando ainda pensa em cometer assassinatos, está na hora de você mudar de ideia em nome do Senhor Jesus. A idolatria, você ainda se prostra a algum Deus? Lembrando que a Bíblia também fala que ganância é igualmente considerada idolatria pelo céu. Além de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o único que Jesus fala que é um Senhor, é o dinheiro. Então você que tem uma grande ganância por ter coisas, por ganhar dinheiro, por ser rico, toma cuidado, queridos. Você pode estar vivendo em uma vida totalmente idólatra. Isso eu não vou nem entrar no mérito da idolatria, que é se prostrar a outros deuses de toda e qualquer forma. Quem entende isso, diga amém. Além do mais, tem outro trechinho aqui desse capítulo 15 que é grave. Aqueles que amam e praticam não, está fraco. Eu sei que você está se sentindo confrontado pela palavra de Deus, mas você tem que mergulhar na verdade, porque é a verdade que te liberta. Nós não podemos amar e muito menos praticar Quem entende isso? Então a partir de agora não tem mais nenhum inocente aqui. Você sabe que na tua vida não pode ter ambição egoísta, você não tem que se misturar com feitiçaria, tem que dizer não à imoralidade sexual, tem que viver longe dos assassinos e principalmente nunca pensar em cometer assassinatos. Se afastar de toda idolatria e remover toda a sua paixão e prática pela mentira. Para você poder refletir, querido, na promessa. E é claro que para o Pai trazer e começar a operar restituição sobre a sua vida em todas as áreas, começando a partir de agora, você tem que principalmente aprender a sonhar. Por que eu estou falando aqui dessa lista de que faz as pessoas serem reprovadas no reino de Deus e na salvação em Cristo? Porque quando uma pessoa tem os sonhos de Deus roubado em sua vida, a única coisa que lhe resta é exatamente essa lista aqui. Quando o inimigo consegue roubar o sonho de Deus da tua vida, a única coisa que vai te restar é isso aqui. Fala misericórdia. E para falar, queridos, a respeito deste sonho, para falar a respeito deste sonho que está sendo roubado, nós temos um personagem na Bíblia, eu acredito que todos até já sabem quem é, mas nós temos um personagem que começou a vida sonhando, passou por um processo que mais parecia um pesadelo, no meio do processo deixou Deus fluir na sua vida e até interpretou sonhos, e o sonho do seu maior opressor se transformou na sua restituição. Eu estou falando de alguns aí fizeram a lição de casa. Vamos falar um pouco a respeito de José. Não se preocupe, queridos. Seus sonhos são muito pequenos para o diabo querer vir roubá-los de você. Pastor, você está falando que eu não sei sonhar. É exatamente isso que você ouviu. Os teus sonhos, na maioria das vezes, são tão insignificantes que Satanás fala assim: nem vou perder meu tempo tentando roubar esses sonhos. Mas
Os sonhos que Deus projetou para você, os sonhos que Deus quer realizar a partir de você, esses sim, meu irmão, abalam o inferno, porque tem a ver com a destruição do inferno e toda a sua corja de demônios. É por isso que Satanás quer roubar você de ser o canal para Deus realizar os sonhos deles aqui nessa geração. Se você entende isso, diga aleluia. Vamos mergulhar um pouquinho na história de José. São muitos capítulos, muitos versículos, muita revelação. E um dever de casa para você é dar uma olhadinha naquele vídeo que eu pedi para os meus 12 passar para você. Se você não é discípulo, se você não sabe do que eu estou falando, me procura no final do culto que eu vou mandar o vídeo para você. É um videozinho de cerca de 8 minutos que dá uma geral, um panorama a respeito da vida de José. É um resumo muito rico, que vai fazer você entender tudinho, porque se você entender a vida de uma pessoa que o inimigo tentou roubar os sonhos de Deus nele e aconteceu tudo de acordo com o que Deus sonhou por causa do posicionamento dele em santidade. Ah, meu irmão, se você aprender a sonhar como José, se você aprender a obedecer como José, se você aprender a adorar como José, se você aprender a se posicionar em santidade como José, pode ter certeza, Deus vai realizar todos os sonhos dele em sua vida, em nome do Senhor Jesus, diga amém. A palavra José significa ele o acrescente, que Deus acrescente. Quando José nasceu, os pais inspirados profetizaram que Deus o acrescente, ou seja, que Deus restitua. Quem entende isso? Vamos começar lendo Gênesis capítulo 37, para você se situar melhor. A história de José está na Bíblia do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, e também José é citado lá em Hebreus 11. Então é muito importante você fazer um deverzinho de casa, meu irmão. Se você quer viver restituição, mergulha de uma vez por todas na graça do Senhor, diz aleluia. Olha só que interessante isso aqui. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, preste atenção, tá? Quando José tinha 17 anos, peraí, mas a história não é da família de Jacó? E por que começa com um garoto de 17 anos? Te explico jazinho. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Diga aleluia. Deixa eu situar você. Por que a Bíblia começa a contar a história da família de Jacó? E para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, Jacó é Israel. Após o processo de santificação e de transformação, encontrando-se com Deus, Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel. Quem entende? O que quer dizer Israel? Vamos lá, alto. Israel quer dizer? Israel é príncipe de Deus. Filho de rei é príncipe. E por que começa contando a história da família de Israel, a partir de José, o seu 11º filho? Por que não começou por Rubem, que é o primogênito, ou por Judá, talvez a maior tribo? Porque o primogênito, Rubem, ou até mesmo Judá, ou os outros irmãos, não foram capazes, queridos, de permanecer com as vestes alvas como a neve, assim como José permaneceu. Hoje você precisa se posicionar como José, diga glória a Deus. Hoje você precisa se posicionar como José, diga amém. Hoje você tem que se posicionar como Zé, porque José quer dizer, o Senhor te restitua. Quem aqui quer se posicionar como José? Não se importa não, meu irmão, se você sair daqui com o teu nome espiritual trocado.
Não se importa se você sair daqui hoje como um Zé. O que importa mesmo é que você vai sair daqui com a marca da restituição na tua vida. Porque José Deus vai restituir em nome de Jesus. Diga aleluia. Está pronto para se posicionar como José? Vou perguntar de novo. Está pronto para se posicionar? Pronto ou não, meu irmão? Vem comigo. Vamos entrar, vamos mergulhar no mais profundo da unção da restituição. Toda vez que você ouvir uma promessa aqui, toda vez que você ouvir algo de Deus e que você sentir a tua alma queimando, puxa essa unção para o teu coração. Deixa eu falar novamente, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ô Zé, presta atenção, acorda deste sono de indolência. Quem entendeu? Então deixa eu repetir novamente. Toda vez que você ouvir a palavra de Deus aqui, e sentir a tua alma queimando, você vai puxar essa unção para o teu coração, porque esse é o sinal de que a restituição está tomando forma dentro de você. Gênesis 37:4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Alguém aqui está pronto para se posicionar como José? Eu vou perguntar de novo, porque acho que você não entendeu. Até ainda agora todo mundo estava. Falou com os irmãos, começou a odiar, já teve uns 2 que pulou fora. Alguém aqui está pronto para ser odiado igual José? A pergunta deveria ser, né? Alguém aqui está pronto para se posicionar como José? Meu irmão, Jesus diz assim: olha, bem-aventurado é você, quando por minha causa você sofrer injúrias, acusações, perseguições, injustiças. Porque foram assim com os profetas antes de vocês, foram assim comigo e também serão com você. Então bem-aventurado quer dizer feliz aquele que lava suas vestes do sangue do Cordeiro. Então não se preocupa não, meu irmão. José só foi odiado porque o pai o amava. Você tem muito motivo para ser odiado. Você provoca muito ódio nas pessoas, sim ou não? Viu, você é difícil, né? Ô pecinha complicada você, viu? Ovelhinha, e você não é ovelha negra, hein? Você é ovelha do rebanho de Jesus. E eu sou muito feliz de ser seu pastor. Mas meu irmão, o pai te ama. E por causa desse amor, os demônios te odeiam. Graças a Deus. O ruim é se ele estivesse apaixonado por você e você estivesse correspondendo. Junto à fome com a vontade de comer. Ele não gosta de mim, eu não gosto dele, então vamos para cima. O que é para acontecer? É fight todo dia? Então vamos. Porque eu tenho que me render ao Senhor Jesus e resistir a Satanás. Não é o contrário, nunca. Então aqui a Bíblia está falando que quando os irmãos viram que o pai de José amava ele mais do que os outros, passaram a odiá-lo. E ainda quando o pai falou: olha, eu vou pôr uma túnica em você, que vai fazer você diferente, aí os caras ficaram possessos. Quem está entendendo? O pai te ama. E ele disponibilizou uma veste de santidade para você. Essa veste de santidade, meu irmão, é o que faz de você diferente. É o que te separa do mundo, é o que te separa do pecado, é o que te separa daquela lista que faz você ficar de fora da salvação em Cristo. É o que te dá a credencial, é a marca que faz você entrar na eternidade com Cristo. Então não tenha medo de vestir as vestes que o Pai tem para você. Não tenha medo, porque vão te odiar por causa disso, sim. Olha só no versículo 5 como está escrito. E como começamos a ler lá no versículo 2 e 3, a Bíblia fala que José era o cara que trazia os relatórios para o pai. O pai falava: José, vai lá nos teus irmãos e vê como é que eles estão cuidando, administrando nossos bens.
Vai lá e veja como ele está cuidando das ovelhas, veja como eles estão se portando. E a Bíblia deixa claro que José vinha e falava: ó papai, os caras lá estão pisando na bola. Numa linguagem mais popular, José era um X9. Mas muitas vezes existe relatório e outras vezes existe fofoca. Então nós temos que ter uma mente preparada e santificada em Deus para ter a diferença, para saber a diferença entre o que é fofoca e o que é relatório de verdade. Você acha mesmo que eu vou deixar de comunicar ao meu pai o erro do meu irmão só porque eu não quero que o meu irmão seja consertado? Eu prefiro que ele morra na mão do inferno? Então muitas vezes, querido, levar um relatório não é algo ruim. Você já imaginou quantas vezes aconteceu coisas ruins na tua casa só porque você não teve coragem de levar um relatório verdadeiro para o teu pai em relação aos teus irmãos? Olha, eles vão me odiar se eu fizer isso. Queridos, pare e pense, comece a refletir, porque se você estiver disposto a obedecer à verdade, então você vai começar a comer os melhores frutos dessa terra. Diga aleluia. Versículo 5, certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-los ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Lembre-se que quando José sonhou, ele tinha aproximadamente 17 anos. Um jovem adolescente, um garotão. Um homem que ainda estava no processo de formação e lhe faltava maturidade. Então, na questão de tempo, Deus mostrou para José um sonho e ele não teve a maturidade de entender esse sonho, e o que ele fez foi exatamente compartilhar o sonho com aqueles que lhe odiavam, somente porque ele era amado pelo Pai. Quer saber, queridos? Sabe por que o inimigo está conseguindo roubar muito dos sonhos de Deus de acontecer na tua vida? Porque você está compartilhando os teus sonhos com as pessoas erradas. Você tem compartilhado o sonho que Deus tem sinalizado que vai realizar através de você com as pessoas erradas. Fala assim: misericórdia. Pastor, isso não é novidade. Eu sei, filho. Se não é novidade para você, por que você continua fazendo? Muitas vezes a gente sabe que sonho não é uma coisa para sair compartilhando com qualquer um. Deus levantou o pastor, um líder, Deus levantou pais, mães, para cuidar de você. Deus levantou autoridades espirituais para abençoar você e te aconselhar. Deus te deu uma esposa, um esposo, para você compartilhar todos os sonhos. Passou dessa escala aí, meu irmão? Comece a policiar, não sai por aí revelando teus sonhos, porque em algum momento da tua vida você ainda não entendeu o sonho de Deus para você, e se você sair por aí espalhando o teu sonho no momento errado, você pode acabar no fundo do poço. Fala misericórdia. E o inimigo quer roubar exatamente esses sonhos de Deus se realizar na tua vida. Deus falou: olha José, o negócio é o seguinte, eu vou usar você para governar sobre teus irmãos. Eu vou usar você para governar. Aí ele falou: olha, eu já sou o mais querido de casa, eu tenho as vestes mais chamativas, eu sou a pessoa mais amada. Onde eu chego por causa das minhas vestes faz toda a diferença. Então eu vou chegar logo lá e dando carteirada. Vocês sabem com quem você está falando? José sabia do sonho, mas faltava ele entender a respeito do processo. Fala misericórdia. Preste atenção, querido. O inimigo tem inveja das tuas vestes, e ele vai fazer de tudo para roubar a sua túnica de nobreza.
Ele quer lançar você sim num poço fundo, ele quer te escravizar, e ele quer fazer isso para anular os sonhos que Deus tem para você. Fala assim: meu Deus! O pai enviou José para ir visitar os irmãos e trazer o relatório, e a Bíblia fala que quando os irmãos avistaram José de longe, eles falaram logo: lá vem aquele sonhador. Vamos prendê-lo, vamos matá-lo, vamos lançá-lo no fundo de um poço e vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele. O inimigo está olhando para você de longe, e ele tem uma vista boa, meu irmão. Pior do que o inimigo está olhando para você de longe é quando o inimigo está olhando bem de pertinho. Entende uma coisa: na escala de proximidade, o inimigo tem que ficar longe de você. Quem tem que ficar pertinho de você é o Espírito Santo, são os anjos de Deus, é um ambiente de glória. É por isso que nós oramos pedindo ao Pai para estabelecer um perímetro de 1000 metros em todas as direções com seus anjos, com seres celestiais. Para quê? Para que o inimigo fique além desse limite, meu irmão. Quando você está no centro da cerca de proteção, quando você não decide burlar a cerca para dar uma perambulada por aí, você não corre risco de ser roubado pelo inimigo. Diga aleluia. Pastor, eu ainda não entendi essa história de que os sonhos de Deus estão sendo roubados em minha vida. Deixa eu explicar para você não ficar perdido. O inimigo está roubando sim os sonhos de Deus de se realizarem em você. E olha como Deus tem sonhado tanta coisa para você, meu irmão. Deus tem sonhado tanta restituição, Deus tem sonhado tanta alegria, Deus tem sonhado tanta prosperidade, Deus tem sonhado tanta batalha. Aí fala assim: pastor, mas começou a ficar ruim. Não, meu irmão, você se torna um grande soldado, um grande herói depois que vence batalha. Como é que você vai receber a recompensa se você nunca lutou por ela? Recompensa não é para quem quer, recompensa é para quem se posiciona e começa obedecendo. Se você se dispuser, se você estiver disposto a obedecer, então vai começar comendo o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é para quem tem fome, é para quem obedece. Diga aleluia. Fome todo mundo tem, meu irmão. Agora galardão de filho obediente são para poucos. Diga aleluia. E como é que o inimigo rouba os sonhos? O inimigo não pode roubar o sonho do próprio Deus. Ele nem ousa chegar em Deus e falar: olha, Senhor, deixa eu, olha lá. Daí quando Deus olha para o lado, ele vira e toma o sonho que Deus tem para você. É assim? Claro que não. O inimigo não pode roubar o sonho de Deus nele. Então onde ele vai atuar? Em você. Ele não pode roubar o sonho que Deus sonhou para você em Deus, mas pode roubar o sonho que Deus sonhou para você em você mesmo. Diga misericórdia. E como é que eu posso impedir que o inimigo roube o sonho de Deus de se realizar em minha vida? A resposta é mais do que óbvia, meu irmão. Se posicione em obediência e santidade. Diga aleluia. Aleluia. Você tem que aprender a confiar em Deus. Pastor, mas eu já confia mesmo? Agora aqui, essa palavra está fazendo o que na tua mente? Está te deixando feliz ou está te cansando? Porque a palavra de Deus é eterna, e se você se cansa do que é eterno, você já foi roubado faz tempo. Esse culto vai demorar, já vi que hoje vai ser outro daqueles. Meu irmão, se até agora você não entendeu que este é o momento para você se conectar em Deus, no corpo de Cristo, se você está vindo aqui para o culto com obrigação, você já foi roubado pelo inimigo faz tempo, e você está naquela listinha dos que vão ficar de fora, infelizmente. Fala assim: misericórdia. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Diga aleluia. Por quê? Jeremias 29, 11. Olha só o que papai fala para você te tranquilizar hoje. Pega isso aqui, meu irmão, mergulha, investe a tua vida de verdade na palavra de Deus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, porque sou eu que conheço, que sei os sonhos que tenho para vocês, diz o Senhor. Sonhos, planos de fazê-los prosperar. Diz amém. E não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Diga aleluia.
Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Se você ainda não entendeu isso aqui, meu irmão, se isso aqui para você não é a verdade suprema, que Deus tem o poder, a capacidade e a sabedoria para sonhar os sonhos deles e realizá-los em você, é porque o inimigo infelizmente está te roubando. E só pode viver a restituição quem foi roubado. Se você está sendo roubado pelo inimigo, você já foi roubado pelo inimigo, o Pai não apenas vai começar a desmascarar e vai impedir o roubo, Ele vai começar a devolver aquilo que o inimigo roubou. Ele vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito, e os anjos irão lá, nos lugares mais escuros, debaixo de trevas, e remover todos os sonhos que Deus fez para realizar em você, que estão em poder do inimigo, e colocar de volta na tua vida. Se você recebe isso, eu puxo essa unção no meu coração em nome de Jesus. Ah, meu irmão, está queimando aqui dentro. Se não está queimando aí, para de se conectar em qualquer outra coisa e concentra a tua completa atenção somente na voz do Espírito Santo. O inimigo já roubou sim os sonhos de muitos. Ele conseguiu anular até as tuas expectativas de um futuro. E como é que o inimigo faz isso? Roubando o sonho. Você quer ver? Vamos usar um termômetro aqui para saber como é que estão teus sonhos? Sim ou não? Está preparado? Presta atenção aqui. O que você espera para a sua vida daqui 10 anos? Vou perguntar de novo. O que você espera para a sua vida daqui 10 anos? Se você não sabe, está na mão do inimigo faz tempo. Se você está enchendo linguiça e começando, peraí, deixa eu pensar, deixa eu ver, que tal isso, que tal aquilo, você já foi roubado pelo inimigo. Não, pastor, eu vou pensar, peraí, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma faculdade, eu quero uma família, eu quero riqueza. Filho, se você está nessa, jogando para o alto e vê que o que cai, vai que cola, o inimigo já te roubou faz tempo. Ah não, eu tenho um sonho, meu sonho é de ser um proclamador da graça, de representar a igreja de Cristo nessa geração, e daqui a 10 anos, eu quero ver a família Betel, em todos os estados da nação brasileira, e fora do Brasil, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso? Amém. Este é um sonho, parte dele, que eu tenho, porque o Senhor falou e vai realizar através da minha vida, e através da sua vida também. Mas só que o inimigo quer roubar sonhos como esse. E aqui fala que os sonhos dele é melhor do que o nosso. Ele sabe o que é melhor para nós. É os planos de esperança, planos de futuro, planos para não causar dano. E os teus sonhos têm causado danos em você, meu irmão? Quem está entendendo? Qual é os seus sonhos para daqui 10 anos? Viu como o inimigo tem trabalhado? Você acha mesmo que Deus não tem planos para você daqui 10 anos? Deus tem planos para você durante toda a eternidade. Imagina daqui 10 anos, meu irmão. E se você ainda não entendeu quais são os planos de Deus para você, pelo menos daqui nos próximos 10 anos, você está perdidinho. E sabe o que é bom nisso tudo? É que só pode ser restituído aquele que foi roubado. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: e aí? Você foi roubado. Mas fique em paz. A tua chance de ser restituído está na tua frente. Agora. Se você estiver disposto a obedecer, então comerá o melhor fruto desta terra. José precisou lutar, querido, contra a própria vontade para se manter santo. E como eu disse, a história de José é muito extensa, muito longa. Para entrar nos detalhes, versículo por versículo, demoraríamos aqui 3 dias, no mínimo, só para fazer a introdução. Mas você precisa mergulhar na história, em Gênesis, e pedir para o Espírito Santo queimar dentro de você, e
para você aprender a fazer um paralelo da tua vida com a de José. Só para você entender hoje. O inimigo sabe onde você escorrega, o inimigo sabe onde você caiu, o inimigo sabe onde você vacila, o inimigo sabe onde você para de vigiar, ele sabe onde pode roubar o sonho de Deus da sua vida. E sabe onde isso acontece? Quem quer saber? Tem alguém aqui que quer saber? No dia do teu sucesso. Sabe aquele dia que está dando tudo certo? Sabe quando tu tá bom demais? Quando não erra uma? Cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim, aí, toma cuidado. No dia que estiver dando tudo certo, não vacila não. Vigia. Porque a Bíblia fala que o inimigo está à espreita ao teu derredor, esperando você vacilar para te roubar. No dia que está tudo ruim, no dia que está tudo caindo, a primeira coisa que você faz é orar. No dia que está tudo ruim, que o inimigo está sentando na tua cama, na tua casa, você corre para buscar a orientação do teu líder, você corre para orar, você corre para a Bíblia, você começa até jejum. Então quando você faz isso, e a Bíblia tem uma promessa que diz assim, todo aquele que clamar em nome do Senhor Jesus será salvo. Então o Pai jamais vai te desamparar no momento que você se voltar para Ele, porque a promessa diz, quando vocês me buscarem de todo o seu coração, então vocês me acharão. E no dia que o sapato aperta, meu irmão, no dia que a casa está caindo, é o dia que você usa todo o teu coração para buscar o Senhor. Estou exagerando? Agora no dia que está dando tudo certo, o dia que está dando tudo certo, não erra uma, o que é que você faz? Hoje eu não estou tendo nem tempo de orar, está tão corrido o meu dia. Não posso fazer jejum, vai ter uma festa de manhã, uma noite e outra manhã. Sabe por que Deus está falando isso aqui para você hoje? Porque estão se aproximando dias de festas e que nas celebrações o inimigo traga muito dos filhos de Deus. Olha só José aqui, meu irmão, tem um pouquinho de paciência porque vai valer a pena. Você vai sair daqui com teus sonhos restituídos em Deus, diga aleluia. 39:1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Olha só, meu irmão, quando Deus está com você, meu irmão, você começa a acertar em tudo. Tudo que você põe a mão prospera, diga amém. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou. A casa do egípcio, por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Meu irmão, quando Deus começa a abençoar você vai fazer prosperar a empresa que você trabalha. Você vai prosperar, vai fazer prosperar os amigos que te cercam. Você vai fazer prosperar a tua família, você vai prosperar toda situação que você tiver presente. Por quê? Porque Deus é contigo. E José quer dizer, o Senhor lhe restituirá. Aí você começa a prosperar, você recebe uma veste nova que te separa, então teus irmãos começam a te odiar. E como se isso não fosse bastante, eles te dão uma surra, te jogam no poço, te vendem como escravo, você vai parar lá no Egito. Ao invés disso, José, em vez de reclamar, olha, eu sou o preferido do meu pai, eu sou o importante da minha casa, você sabe com quem está falando? José apenas se calou e disse, se é que Deus está permitindo que isso aconteça, eu estou pronto. Você não vai ver em nenhum momento na Bíblia José murmurando, ou reclamando, ou questionando Deus, por que está acontecendo isso em sua vida. Em nenhum momento você vai ver José orando, dizendo assim, olha Deus, se você existe de verdade, vai ter que pedir perdão para mim de joelho. Quem está entendendo? José simplesmente, querido, se posicionou e foi. E quando ele chegou na casa de Potifar, Deus prosperava, então logo chamou a atenção.
As vestes de santidade que estavam sobre a vida de José fez ele ser promovido. Diga aleluia! E promoção, meu irmão, no emprego é sucesso. E é nessa hora que o inimigo vai vir contra você. E na maioria das vezes não é nem para te afrontar, é para te seduzir. Fala misericórdia. Superado o tempo do fundo do poço, da humilhação como escravo, José passou a prosperar em tudo. Tome cuidado, meu irmão, quando começa tudo dar certo em tua vida. Este é o momento que você tem mais que mergulhar no jejum, na oração e na busca do Senhor. Olha só o que aconteceu aqui, 39:7. E depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupe com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Olha só a santidade do cara, mano. Olha só ele vigilante na hora do sucesso. Olha só como nós, na condição de José, devemos fazer. Olha só exatamente o segredo para viver a restituição de Deus e não ter os seus sonhos roubados. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha só a resposta diante de José. Imagina um garotão de 17 anos, com os hormônios à flor da pele, e a Bíblia fala que a esposa de Potifar era uma mulher bonita, uma mulher vaidosa, um escravo. Ela chega e fala: José, deite-se comigo. Se colocando na condição de José, o que você faria? Sabendo que Deus vai recompensar cada um de acordo com o que fez. José, olha só o segredo aqui, queridos. As vestes de José não eram de líder da casa. As vestes de José eram as vestes de santidade, porque ele falou: olha, o meu Senhor confiou tudo, inclusive tudo que tem nessa casa. Ele só falou para mim não tocar em você, que é a esposa dele. E nem precisaria Potifar falar isso para José. Aquele que tem os princípios de Deus sabe. E o que José falou? Como? Cadê? Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Potifar? É isso que está escrito aqui? Quem foi que deu a promoção para ele? Quem foi que abriu a porta? Quem foi que promoveu ele para o sucesso? Foi Deus. Ele sabia disso. Ah, mas tem uns que falam: não, foi Potifar. Potifar que me deu a chave da casa, Potifar que me ensinou, Potifar que tirou a corrente, as vestes de escravo e me deu as vestes de líder. Então, eu não vou pecar contra Potifar. Aquele que sabe que as suas vestes são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, nunca perde esse tempo em sua vida, nunca se deixe enganar. Pode chover ouro, ele vai saber que foi Deus que fez acontecer. Ele nunca vai tirar a glória de Deus e pôr na mão do homem, porque isso é fruto de ambição egoísta. Quem tira de Deus e confia no homem, meu irmão, é um ambicioso egoísta. A Bíblia chama de um cão. Quem entendeu isso aí, diga aleluia. E foi por isso que José sofreu a injustiça, meu irmão. Quem não sabe vai ficar sabendo, quem já sabe vai ser relembrado, que a esposa de Potifar foi até José e tentou seduzir. José falou: não, não dá. E José fugiu. Ela tirou as vestes de José mais uma vez. E José saiu correndo nu. E por ter rejeitado, querido, a tentação do inferno no auge do seu sucesso, José foi injustiçado e foi parar na prisão. Fala assim: misericórdia. Depois que José superou a prova do fundo do poço, a prova do escravo, a prova da tentação, ele ainda precisava superar a prova do tempo. Você já passou por alguma dessas provas? As provas da vaidade de ter a túnica separada, a prova da inveja, a prova do ódio, a prova do fundo do poço, a prova de se sentir escravizado, a prova de superar a tentação. Agora você vai ter que superar a prova do tempo. Como assim? Esperar com paciência no Senhor, meu irmão. José lutou para superar o tempo. E todo mundo sabe que quando José chegou na cadeia, Deus estava com ele e começou a dar tudo certo lá também. Começou a prosperar, começou a acontecer. E logo, logo ele ficou o chefe da bagaça. Ele começou a fundar o PCC.
Ele começou a mandar na cadeia. Ele começou a organizar tudo. Primeiro comando de Cristo, tá, gente? Para você não pensar besteira. Gênesis 40, 14. Resumindo. A Bíblia fala que tinha lá preso com José mais 2 homens. O copeiro e o padeiro do rei. E ambos tiveram sonhos. E ambos ficaram angustiados. E José, se preocupando com seus irmãos, disse: por que vocês estão assim? E ambos confiaram os seus sonhos a José. E José interpretou o sonho. Vamos falar só do sonho do copeiro. E José falou: olha, Deus vai te restituir daqui 3 dias. Deus vai te restituir daqui 3 dias. Se você estiver disposto a obedecer e estiver pronto para servir na mão do Senhor Jesus. Diga aleluia. Então Gênesis 40, 14 está escrito assim: quando tudo estiver indo bem com você. Quando tudo estiver indo bem com quem? Então quer dizer, quando estiver acontecendo sucesso, presta atenção. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, porque fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Se dá para falar de murmuração, isso aqui é uma. José falou: poxa, já que eu estou sendo bonzinho com esse cara e Deus está me usando para fluir na vida dele, eu vou tentar dar uma mãozinha para Deus. É por isso que José venceu aqui a prova do tempo. Não tente ajudar a Deus ser Deus na tua vida. Não tente vencer ou abreviar o tempo que Deus tem para você. Tem muita restituição na tua vida que vai acontecer no dia certo. Porque se fizer hoje, não vai dar certo na tua vida e vai fazer mais sucesso do que o inimigo roubar os teus planos. Imagina se nesse copeiro aqui saísse lá do calabouço como saiu. Vamos ler aqui o versículo 23. No terceiro dia, esse aqui foi levado de volta para a casa do rei e continuou a servir. E olha só o que aconteceu. O chefe do copeiro, o chefe dos copeiros, porém não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Imagina se nesse dia aqui o chefe do copeiro tivesse se lembrado de José. José ia ganhar liberdade, ia sair da cadeia, ia fazer exatamente o que ele pediu, exatamente o que ele falou para Deus fazer. Pare de falar para Deus o que Ele deve fazer na sua vida e se disponha a conhecer a voz, porque se você estiver disposto a obedecer, só assim então você vai começar a comer o melhor fruto dessa terra. Porque assim como foi na vida de José, também vai ser assim na sua vida. Se José tivesse sido lembrado pelo copeiro, José ia virar ajudante de cozinha. Se José tivesse sido lembrado neste tempo, o máximo que o faraó ia falar era: então tira esse rapaz da prisão e põe ele lá para te ajudar, põe ele para lavar prato, põe ele para servir um arroz com feijão aqui para a galera. Aprenda a respeitar o tempo de Deus. Só colhe restituição aquele que aceita a graça do Senhor. Diga aleluia. A restituição do Senhor na tua vida, meu irmão, vai além dos teus planos. Vai ter que ser nos planos de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Isaías 55:8 está escrito assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os meus pensamentos. Os pensamentos, os planos, os projetos, os sonhos de Deus, a voz de Deus, a vontade de Deus são superiores à nossa. Então aprenda a entregar e a confiar a sua vida na vontade do Senhor. Diga aleluia. E a partir daqui, meu irmão, o que a Bíblia fala é que Faraó sonhou. Quem era Faraó? Senão o líder dos opressores de José. José era escravo no Egito e Faraó era o líder supremo. Deus pode usar até o pior dos teus opressores para restituir você. Se você entende, diga amém.
Faraó sonhou, juntou a galera, os conselheiros, ninguém soube do que ele falava. Então o copeiro do rei, tocado por Deus, ele falou: agora é a vez. Lembra de José? Quando Deus vai restituir você, Ele sabe como, quando e de que forma fazer. Quem entende isso, diga amém. O copeiro então, depois de cerca de 2 anos, lembrou-se de José diante do sonho do faraó e disse: olha, eu estive preso, eu pisei na bola, o Senhor me pôs lá no calabouço, lá no fundo do poço. Então eu conheci uma pessoa que interpretou meu sonho e aconteceu exatamente como eu sonhei. E o que o faraó falou? Chama o Zé. Gênesis 41:14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. Tem restituição na tua vida, meu irmão, que para ela acontecer, você primeiro vai ter que mudar as vestes. Você vai ter que primeiro remover a sujeira da tua face. Não dá para ser um ambicioso egoísta, não dá para ser um idólatra, um feiticeiro, um assassino, um mentiroso, não dá para ser um ganancioso. Deus primeiro vai ter que mudar as tuas vestes. Ele vai ter que tirar aqueles farrapos, aqueles trapos que você usou durante o teu cativeiro, e Ele vai te colocar vestes sacerdotais dignas de se apresentar diante da autoridade suprema da nação. Se você entende isso, diga aleluia. E aqui, daqui para frente, todo mundo sabe. José se tornou o número 2, passou a governar o Egito, e aquele sonho que ele teve lá no passado começou a ser revelado. Deus vai começar a restituir teus sonhos hoje, queridos. E teve sonho que você entendeu e que você não aceitou. Posso te dar um conselho? Sonhar em fazer parte de uma célula, sonhar em ganhar vidas para Jesus, tem tudo a ver com a restituição que Deus quer fazer na tua vida. Deus não te chamou para fazer parte de uma família que faz célula, que vive o discipulado, que prega a palavra, que proclama a graça, que faz evangelismo, que abraça, que vive o reino em sua plenitude, só para te fazer dano, para te deixar nervoso, para te deixar estressado, para te cansar. Não pense assim, José. Vai ter algumas vezes que Deus vai permitir sim que tirem tua veste, que te lancem no poço, que te escravizem, que façam injustiça contra você, que te lancem no mais profundo das prisões, porque Deus quer transformar você, e quanto mais profundo você tiver, maior é a glória de Deus. Não tenha medo do processo, aprenda a confiar, porque os planos de Deus não dizem respeito somente a você, mas uma nação inteira. Ou você está pensando que tem a ver só contigo? Tem tudo a ver, meu irmão. A restituição que Deus vai fazer na tua vida não tem a ver só contigo, tem a ver com muitas pessoas. Quem entende isso, diga aleluia. Vamos ler aqui para a gente encerrar, Gênesis 45:4. Depois de tudo passado e tudo vencido, José encontrou-se com seus irmãos e decidiu: está na hora de eu realmente mostrar para eles que aquele sonho que eu contei lá atrás está se realizando depois de muitos anos. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhe as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor do Egito, vem para cá e não te demores. O processo que muitos aqui estão passando não é para ferir, não é para causar dano, é apenas para salvar vidas.
Deus te escolheu para ser um administrador no meio do caos, no meio da dificuldade, e você só aprende a superar problemas vivendo no meio de problemas. Você só vai aprender a ser um conselheiro ouvindo conselhos. Você só vai ser aquele que proclama a graça aceitando a graça. Você só vai poder ser usado por Deus para abraçar alguém quando você receber o abraço de alguém sendo usado por Deus na tua vida. O que eu quero decretar sobre a tua vida hoje, queridos, eu espero que isso comece a queimar dentro da tua alma, que os sonhos que o inimigo tem roubado de se realizarem na tua vida, os sonhos de Deus não serão frustrados. No livro de Jó, capítulo 42, 2 diz que os planos de Deus não serão frustrados. De Deus não, mas o inimigo sabe que pode sabotar os planos de Deus na tua vida, te fazendo negar a Deus, rejeitar Jesus e fugir do processo. Se posicione como José. Não importa o quanto você vai ter que falar não para o inimigo, não importa quanta injustiça nós teremos que passar, mas o que importa é que as nossas vestes, mesmo que sejam tiradas, elas serão restituídas segundo a vontade do Senhor. Deus te escolheu, é por isso que Ele te envia à frente. Ele viu em você um homem forte, uma mulher forte, diga amém. Deus viu em você um José, um administrador no meio do caos, a solução. Ele viu em você um filho para enviar à frente, para salvar vidas, porque José é aquele que vai na frente, que sinaliza o caminho, que administra a crise, somente para salvar toda uma geração. Quando José mandou chamar o pai, que era Israel, a Bíblia fala que ele chegou naquele lugar com 70 pessoas, e que 2 séculos à frente, já tinham tomado todo o Egito. E quando Deus falou, agora está na hora do meu processo, começado com José, dar continuidade, algumas gerações à frente, Deus retirou da condição de escravidão, não uma família, não um irmão injustiçado com os irmãos que praticaram a injustiça. Deus resgatou uma nação inteira. Israel é uma nação que começou com uma pessoa. Israel é uma nação que começou com uma pessoa, a partir de um filho que deixou o coração disponível para obedecer à vontade de Deus, e não se rendeu, mesmo no meio do sucesso, e não fraquejou, mesmo no pior dia da sua vida. Ele apenas disse, eu não vou pecar, porque o meu Deus não merece isso da minha parte. O coração de José é um coração grato, e gratidão é aceitar a graça de Deus por qualquer situação. Como é que está a tua veste hoje? Está suja? Está manchada? Está branca? Está alva como a neve? É uma veste que está te dando evidência? É uma veste que está te fazendo sofrer? É uma veste que está te fazendo habitar os porões, os calabouços? Não importa, meu irmão. O que importa é que você precisa estar pronto, porque se você estiver disposto a permanecer na obediência, você vai entender o que é comer o melhor fruto desta geração. A restituição que Deus vai fazer na tua vida tem a ver com você, tem a ver com a tua casa, tem a ver com a vida de muitas pessoas, porque Jesus vai brilhar através de você, e as vestes de santidade que Ele está dando para você hoje, meu irmão, vão fazer a multiplicação de Jesus Cristo e sua luz acontecer na vida de muitos, lá na tua célula, na tua descendência de discipulado, na tua família, no teu grupo de relacionamento entre amigos, na tua escola, onde você estiver. Jesus vai brilhar, porque as tuas vestes podem até ser rasgadas por causa da perseguição e da injustiça, mas todos os dias o Senhor vai restituir, e este é o primeiro passo que Ele começa a restituir na tua vida, o sonho de ser um José para salvar uma nação inteira. Se você quer ser um José, se você aceita esse sonho de Deus ser restituído na sua vida, se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Levanta tuas mãos para os céus e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, eu puxo para o meu coração essa unção de ser José
para suportar as injustiças, as perseguições, as invejas, para muitas vezes ter as vestes roubadas, ter os sonhos atacados. Não importa, Senhor, no dia bom ou no dia ruim, eu quero permanecer com o meu coração disponível a obedecer a tua vontade, em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, restitui em minha vida o sonho de ser um José salva vidas nesta geração, em nome de Jesus. Diga amém. Põe a mão no teu coração. A palavra de Deus fala no livro de Joel: toquem a trombeta e se alegrem, rasguem no altar do seu coração, no altar do Senhor, rasguem no altar do Senhor o seu coração, e não somente as suas vestes.